Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui para continuar com a parte de limites. Vamos ver hoje os limites que contêm o símbolo infinito. Muito bem. Então, esses limites costumam aparecer assim, ó, limite x tendendo para infinito, quando eu não coloco nada é mais infinito, e o resultado uma constante. Ou pode ocorrer limite para x tendendo para uma constante, o resultado infinito, mais ou menos infinito, dependendo do caso, ok? Então são duas situações, eventualmente pode ocorrer x tendendo para infinito igual a infinito também. Essas duas situações nós vamos estudar a partir de alguns exemplos. Muito bem, é importante que você tenha ao seu lado uma tabela que mostra situações que você pode usar de olho fechado no cálculo do limite. Essa é uma tabela que eu fiz incompleta, mas você vai achar uma tabela completa naquele livro texto que nós adotamos. Então, nessa tabela, o que ocorre? Você tem coisas familiares e outras não tanto. Por exemplo, constante multiplicado por infinito. Constante multiplicado por infinito pode dar um resultado mais infinito se a constante é positiva, menos infinito se a constante é negativa. Ora, isso aqui é a regra de sinais para multiplicação. É o momento em que o infinito tem um comportamento semelhante a número. Outras situações parecidas, menos infinito elevado a n, resultado mais infinito se o n é par, expoente par, menos infinito se o expoente é ímpar. Também é uma regra comum de potência para números. Coisas que não são tão comuns, não são tão familiares, são, por exemplo, constante dividido por infinito tende para zero. Quando o denominador tende para mais ou menos infinito, o resultado tende para zero. Você pode usar isso sem medo de errar. Bem, essas são situações, depois nós vamos falar melhor desta aqui, são situações que nós vamos usar daqui a pouquinho. Nós temos que tomar cuidado no cálculo do limite sempre que ocorrer uma dessas 7 situações, que são indeterminações. Por exemplo, 0 sobre 0, você já viu lá no caso 1. Infinito sobre infinito, você já viu também. Hoje nós vamos comentar essa, infinito menos infinito, e aos poucos a gente vai falando das outras propriedades. Então vamos fazer aqui um exemplo do cálculo de um limite para x tendendo para infinito com essa função. X ao quadrado menos 2x. Primeira coisa que eu devo fazer no cálculo do limite: substituição para ver o que acontece. Se eu fizer essa substituição, vou ficar com infinito ao quadrado menos 2 vezes infinito. Auxílio da tabela: infinito ao quadrado é infinito, 2 vezes infinito é infinito. Então a tabela nos mostra que isso aqui é infinito e isto aqui é infinito. Situação encontrada: infinito menos infinito. Infinito menos infinito. Que na minha lógica eu acho que é 0, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Por quê? Porque essa situação aparece como indeterminação. Então eu tenho que usar um método diferente para tirar essa conclusão do meu exercício. Exemplo: posso fazer uma tabela. A tabela é um recurso que você sempre poderá usar no cálculo do limite. E posso fazer um gráfico. Vamos fazer uma tabela atribuindo valores para x cada vez maiores. Vamos começar aqui pelo número 2. Substitui na expressão, 4 menos 4 dá 0. 3, 9 menos 6 dá 3.
4, 16 menos 8 dá 8, 5, 25 menos 10 dá 15. O que a gente percebe é que quando x aumenta, tende para infinito, o lado direito da tabela, que é a nossa expressão, também tende para infinito. Então, o resultado dessa expressão, deste limite, deverá ser infinito, e não zero, como eu achei que deveria ser. Muito bem. Outro recurso que eu posso usar é construir o gráfico da função. No caso aqui é uma parábola que passa por 0 e 2. E o gráfico nos mostra também que quando x tende para infinito, quer dizer aumenta muito, o gráfico nos mostra valores cada vez maiores no eixo y, também tende para infinito. Tá ok? Muito bem. Precisamos de um recurso algébrico e não uma tabela ou um gráfico, porque esses são recursos trabalhosos demais. Então vamos tentar um recurso algébrico a partir daquela expressão dada lá em cima e vamos usar esse como uma regra geral para cálculo de limites infinitos. Muito bem. Vamos colocar em evidência nessa expressão o x com maior expoente. X tende para infinito. X ao quadrado em evidência. Mas pode, professor? Bom, pode. Não é comum, porque quando você tem x ao quadrado menos 2x, você costuma colocar o x em evidência e o resultado é x menos 2. O que você fez? Dividiu o valor pelo que está em evidência e colocou o resultado lá dentro. Se você tiver x quadrado menos 2x e quiser colocar x ao quadrado em evidência, o de maior expoente, faça o mesmo raciocínio. Divida x quadrado por x quadrado dá 1 e divida também menos 2x por x quadrado, que vai dar 2 sobre x. É possível. Vamos fazer lá em cima. X de maior expoente em evidência, resultado 1 menos 2 sobre x. Então, pessoal, se eu fizer agora uma nova tentativa de substituição que não funcionou lá no começo, vai acontecer o seguinte: o infinito ao quadrado aparece aqui, multiplicado por 1 menos 2 sobre infinito. Essa expressão é uma expressão que tem na nossa tabela. Infinito ao quadrado é infinito. E a outra fração que tem infinito no denominador tende para zero. Então, voltando, essa expressão tende para zero, ficamos com infinito ao quadrado, que é infinito, vezes 1, igual a mais infinito. É o resultado que nós queríamos para essa expressão. Então, fica o recado. No limite que x tende para infinito, devemos colocar em evidência o x com seu maior expoente. Tá ok? Depois a gente dá uma continuidade para esse assunto. Grande abraço a todos.